Lewis Hamilton atravessa uma das fases mais críticas da sua carreira e talvez da história da Fórmula 1. Uma possível sabotagem já foi detectada. Enquanto Charles Leclerc cresce como o mais forte pilar da Ferrari, Hamilton luta no rádio com seu engenheiro, que parece não gostar muito dele, e deixa um carro indomável nas suas mãos. Hamilton traz para si a culpa e busca mudanças profundas de estilo de pilotagem para lutar contra uma pressão invisível que só aumenta a cada corrida. Helmut Marko disparou. Hamilton parece desesperado. Mas será que essa é a história completa? Neste vídeo, revelamos o que está acontecendo por trás dos resultados frios, o impacto silencioso de Hamilton nos bastidores de Maranello e a batalha psicológica que pode definir seu futuro. Você acredita que Hamilton ainda pode virar o jogo na Ferrari, ou estamos presenciando o fim de uma era lendária? No meio da tempestade de dúvidas, existe algo que poucos estão enxergando. Enquanto todos apontam para o cronômetro e para as posições no grid, Lewis Hamilton constrói algo que não aparece nas estatísticas. Dentro da Ferrari, nos briefings fechados, nas conversas técnicas, Hamilton está deixando sua marca. Sua experiência de quase 2 décadas, seu feeling apurado, sua visão além dos números, tudo isso já está moldando silenciosamente o futuro da escuderia. As vendas dispararam, a moral interna se transformou, a pressão agora é encarada com outra postura. Hamilton não mudou apenas o marketing da Ferrari, mudou a mentalidade. E essa mudança invisível pode ser o fator que, em 2026, fará toda a diferença. Hoje pode parecer que ele está perdido, mas por trás dos resultados frios, Hamilton está plantando uma revolução silenciosa. E talvez, quando todos menos esperarem, o gladiador silencioso ressurgirá mais forte do que nunca. Um campeão no labirinto. Lewis Hamilton atravessa uma tempestade que nem mesmo seus 7 títulos mundiais conseguem dissipar. Em Jeddah, enquanto Charles Leclerc subia ao pódio com um 3º lugar sólido, Hamilton amargava uma 7ª posição silenciosa e ainda mais dolorosa. Pior do que o resultado foi a constatação. Não dá mais para culpar o carro. Leclerc provou isso. O problema agora é outro. Está no volante, no feeling, na adaptação que nunca vem. E no paddock, os rumores crescem como fogo em palha seca. Helmut Marko não poupou palavras. Hamilton parece desesperado, esperando por 2026. A Ferrari, que prometia ser seu renascimento, parece mais uma prisão invisível onde nada flui. Cada curva é uma luta, cada volta, um lembrete cruel. Ele disse, nada do que eu fazia funcionava. Palavras fortes de quem já dominou as inteiras da Fórmula 1. Hoje, Hamilton não corre apenas contra Verstappen, Russell ou Leclerc. Corre contra o relógio, contra sua própria paciência. E a pergunta incômoda ecoa nos bastidores. Quanto tempo Lewis Hamilton aguenta antes de quebrar? O fantasma de 2026. Helmut Marko foi direto ao ponto. Hamilton já não luta mais pela temporada atual. Ele olha para o horizonte, para um futuro incerto chamado 2026. Segundo o consultor da Red Bull, Lewis aposta tudo na esperança de que a Ferrari acerte no novo regulamento técnico, que a escuderia lhe entregue finalmente um carro que ele possa guiar com instinto, sem a constante sensação de lutar contra a máquina. Mas até lá, o que resta? Um piloto preso entre 2 eras, carregando no peito a frustração de não conseguir traduzir sua genialidade em resultados. Ralf Schumacher foi ainda mais longe. E se Hamilton desistisse antes mesmo de 2026 chegar? Seria o golpe mais amargo em uma carreira feita de glórias e recordes. No paddock, poucos acreditam que Hamilton vá abandonar sem lutar. Mas a dúvida já foi plantada. E toda vez que ele sai do carro cabisbaixo, sem respostas, essa dúvida cresce. Será que a Ferrari comprou um sonho que já começou a desmoronar? Lewis Hamilton é feito de fibra rara. Mas nem mesmo os mais resilientes permanecem inquebráveis diante da dúvida. Em Jeddah, ele foi transparente como nunca. Preciso de um transplante de cérebro para guiar este carro. Uma frase tão brutal quanto simbólica. Não se trata mais de aprender o SF25. Se trata de se reinventar, de desconstruir 17 anos de reflexos, instintos e sensações. E enquanto Hamilton busca respostas, Leclerc voa. Domina o carro, adapta-se ao caos e entrega resultados. A Ferrari é a mesma. Mas a sinfonia que Leclerc escuta parece ser um ruído para Hamilton. Fred Vasseur, tentando apagar o incêndio, garantiu apoio incondicional. Estou 2000% com Lewis.
Mas apoio não empurra um carro, não transforma dúvidas em décimos. Entre a glória prometida e a rendição silenciosa, Hamilton vive agora a batalha mais cruel. Aquela contra seus próprios limites. A sombra de Leclerc. Enquanto Hamilton busca uma saída para seu labirinto interno, Charles Leclerc ergue uma muralha cada vez mais alta. Na Arábia Saudita, o monegasco não apenas conquistou o pódio, ele reafirmou que neste momento é o dono da Ferrari. Largando em quarto, Charles administrou pneus, estratégia e ritmo com maestria, consolidando um terceiro lugar que parece pequeno diante do verdadeiro impacto, a confiança. Para Leclerc, o SF25 é instável, sim, mas ele entendeu como abraçar o caos. Para Hamilton, o carro é imprevisível, uma fera indomada que morde a mão de quem tenta guiá-la. A comparação é inevitável, cruel, e cada volta amplia a diferença entre os dois. Não se trata apenas de técnica, se trata de sentimento, de conexão. E a cada novo pódio de Leclerc, a sombra sobre Hamilton se torna mais longa. Quanto tempo até essa sombra se tornar insuportável? Uma guerra que ninguém vê. Dentro dos muros vermelhos de Maranello, existe uma guerra que ninguém assume, mas todo mundo sente. Hamilton não está apenas tentando guiar melhor, ele está tentando ser ouvido. Fred Vasseur repete publicamente seu apoio, fala em trabalhar juntos, em construir confiança. Mas no rádio, a frustração de Hamilton vaza. Silêncios longos, respostas automáticas, nenhuma solução real. Enquanto isso, a engenharia de Leclerc flui. Ajustes rápidos, melhorias consistentes, evolução a cada sessão. O ambiente técnico que deveria proteger Hamilton parece deixá-lo mais isolado a cada corrida. E na Fórmula 1, isolamento é um veneno silencioso. Não se vence com desconfiança. Não se conquista pódios sentindo que se está lutando sozinho. A verdadeira batalha de Lewis hoje não é contra o cronômetro. É contra a sensação de estar perdendo a si mesmo. A espera que pesa como chumbo. Hamilton é paciente. Sempre foi. Mas a paciência na Fórmula 1 tem prazo de validade. Em Maranello, o discurso oficial é de evolução, de adaptação, de tempo. Fred Vasseur fala em potencial oculto, em equilíbrio a ser encontrado. Mas cada treino perdido, cada corrida apagada, adiciona mais peso a uma mochila emocional já carregada. O problema não é o talento, nunca foi. O problema é o tempo que Hamilton não tem. Ele não veio para ser coadjuvante, não veio para construir, veio para vencer. Agora. Antes que o calendário apague o último capítulo de sua lenda. E esperar 2 anos até 2026, quando as regras mudarem de novo, pode ser um preço alto demais para quem não aceita ser apenas mais um no grid. Lewis Hamilton sabe disso, e é por isso que cada GP perdido dói como uma derrota pessoal. Quando o carro vira inimigo. Em um esporte onde a máquina é a extensão do piloto, Hamilton sente o que mais teme, o carro que deveria ser sua arma. Hoje parece ser seu maior inimigo. Em Jeddah, ele lutou curva após curva. Disse que o SF25 não respondia a nenhum comando, que nada do que tentava fazia efeito. O mesmo carro que levou Leclerc ao pódio se comportava para Hamilton como um touro indomável. E na Fórmula 1, você não vence brigando contra sua própria ferramenta. Cada volta desconectada, cada reação imprevisível destrói mais um pedaço da confiança. E sem confiança, não importa a velocidade. O piloto trava. Hamilton não precisa apenas entender o carro, ele precisa domá-lo. Na Fórmula 1, a linha entre genialidade e erro é invisível. Basta um carro instável, um comando sem resposta, para até o melhor dos pilotos se perca. É exatamente isso que vemos em Hamilton. A insegurança crescendo a cada volta mal feita, a cada ajuste que não entrega o prometido. Fred Vasseur tenta blindar a situação, fala em potencial escondido. Mas Hamilton não é um estreante. Ele sente quando algo está errado. E hoje, sente o tempo todo. A cada treino, a cada stint, seu estilo precisa ser adaptado quase à força. Ele próprio já disse, talvez eu precise mudar tudo na minha pilotagem. Não é mais uma questão de técnica. É uma luta pela própria identidade dentro do cockpit. E essa é a batalha mais brutal que um campeão pode enfrentar. Por mais que tente, Hamilton não consegue apagar 17 anos de reflexos construídos entre McLaren e Mercedes. A forma como freia, como aponta o carro, como sente a traseira, tudo foi moldado em máquinas que reagiam de forma diferente. Agora, na Ferrari, cada reflexo antigo se transforma num erro novo. Ele mesmo admite, quando preciso forçar na classificação, meu corpo volta aos velhos hábitos. E isso na Fórmula 1 moderna, onde a precisão é brutal, é uma sentença silenciosa.
o SF25 exige outra abordagem, outra leitura de pista. Mas mudar instinto nunca é fácil, ainda mais para quem foi forjado no topo. O tempo que Hamilton precisa para se adaptar talvez seja maior do que a paciência da própria Ferrari. E nesse jogo de relógio, cada treino é um teste. Cada erro, uma ferida aberta. Enquanto o público olha para os tempos de volta para a posição final, existe uma pressão invisível esmagando Hamilton. Não é apenas sobre ser rápido, é sobre justificar a maior transferência da história recente da Fórmula 1. É sobre não decepcionar a Ferrari, que apostou todas as fichas nele. É sobre não decepcionar os milhões que o acompanham esperando milagres em vermelho. Leclerc sobe no pódio, e cada pódio dele é um lembrete cruel do que ainda falta para Hamilton. Cada curva errada não é apenas um erro técnico, é uma dúvida plantada. Será que fiz a escolha certa? E na Fórmula 1, quando a mente hesita, o carro sente. Hamilton sabe o que está em jogo, e é isso que faz cada final de semana pesado como chumbo. A linha tênue entre paciência e frustração. Para Hamilton, o desafio não é apenas técnico, é psicológico. Cada final de semana sem progresso empurra um pouco mais a paciência para o limite. Ele mesmo reconhece: se eu forçasse demais, voltaria aos velhos hábitos. Mas até quando será possível segurar essa linha tênue entre adaptação e frustração? Na China, a vitória no sprint deu um sopro de esperança. Mas fora isso, a temporada tem sido uma longa travessia no deserto. Pódios viraram miragens, confiança virou uma moeda rara, e cada comentário positivo de Vasseur parece mais uma tentativa de segurar uma represa prestes a romper. Hamilton ainda acredita, mas quanto tempo a crença resiste quando as pistas dizem o contrário? Essa é a verdadeira corrida, contra a perda de fé em si mesmo e no projeto. Enquanto Hamilton luta para se adaptar ao SF25, dentro da Ferrari o clima é de cautela, mas também de cobrança. Fred Vasseur tenta publicamente proteger o projeto, fala em evolução, pede paciência, mas Maranello respira pressão, vive da expectativa, se alimenta de resultados. Ali não existe tempo infinito para adaptações. Charles Leclerc já mostrou que é possível entregar. Ele evolui. Ele entrega consistência. E isso só aumenta a sensação de que Hamilton, mesmo com toda a sua história, ainda é um estranho naquela Casa Vermelha. A Ferrari não espera por ninguém. Nunca esperou. E se Lewis não virar o jogo logo, a própria escuderia pode começar a buscar novos planos, mesmo sem anunciar publicamente. Em Maranello, o relógio corre mais rápido, e o tempo de Hamilton está sendo contado a cada volta. O dia em que a mágica sumiu. George Russell, ex-companheiro de Hamilton, foi claro: sabemos da mágica que Lewis pode fazer. Mas mesmo quem o conhece de perto percebeu: essa mágica ainda não apareceu na Ferrari como todos esperavam. Na China, houve um lampejo, uma vitória simbólica no sprint. Mas desde então, Hamilton parece lutar para encontrar o interruptor que acenda aquela luz novamente. E o problema é que, em uma equipe como a Ferrari, lampejos não bastam. O que se exige é consistência, impacto, resultados. E quanto mais o tempo passa, mais a narrativa muda, de esperança para dúvida. Não é que Hamilton desaprendeu, é que pela primeira vez em muito tempo, parece que ele está desconectado da própria essência de vencer. E na Fórmula 1, o tempo para reencontrar essa essência nunca é generoso. O silêncio entre as curvas. Em uma época onde todo o movimento é analisado, todo o rádio é decifrado, o que mais assusta em Hamilton hoje é o silêncio. Não o silêncio literal, mas o silêncio nas ações. A ausência daquela agressividade cirúrgica que o definiu por anos. No passado, Hamilton atacava curvas como quem escrevia poesia em alta velocidade. Hoje ele hesita, corrige, segura. Cada entrada de curva é uma batalha interna, confiar ou desconfiar. E cada pequena hesitação tira décimos, confiança, e no fim, tira vitórias. O SF25 exige fé cega. E Hamilton, ainda tentando se encontrar, não pode entregar isso agora. Enquanto Leclerc se lança nas curvas como quem dança com o risco, Hamilton ainda conversa com seus próprios fantasmas. E em um campeonato onde os segundos são armas, a dúvida é uma sentença. E a dúvida hoje, para Lewis Hamilton, é quase um copiloto invisível. Lewis Hamilton está vivendo algo que poucos campeões experimentaram. Guiar no escuro, sem mapa, sem referências conhecidas. Ele não luta contra um rival visível. Luta contra um novo mundo, onde sua experiência parece por vezes inútil. Cada curva mal feita não é apenas uma falha técnica.
É um lembrete de que para vencer nesse novo cenário, não basta ser quem ele sempre foi. É preciso reconstruir. Redesenhar sua própria forma de pilotar. Mas fazer isso no calor da temporada, sob os olhos impiedosos do mundo, é um desafio que nem todos suportariam. Hamilton ainda está na luta, ainda acredita, ainda sorri, mesmo quando o sorriso esconde uma guerra interna. Mas a estrada à frente não tem placas, não tem atalhos, apenas curvas onde o passado não oferece garantias, e o futuro ainda é um território inexplorado. A escolha final, lutar ou desistir. Toda grande história de Fórmula 1 chega a um ponto de ruptura. Para Lewis Hamilton, esse ponto parece cada vez mais próximo. Ele pode aceitar a dor da adaptação, lutar contra seus próprios limites e renascer mais forte em 2026. Ou pode se perder no meio do caminho, sufocado pelas expectativas, pela pressão e pelo relógio implacável. Fred Vasseur acredita. A Ferrari acredita. Os fãs esperam. Mas no fim, só Hamilton pode decidir. Ninguém poderá guiar por ele. Ninguém poderá lutar suas batalhas internas. A magia que o transformou no maior de todos ainda pulsa dentro dele. Mas para voltar ao topo, ele terá que vencer o rival mais difícil da sua carreira. Ele mesmo. E a pergunta que fica para todos nós é: será que ainda veremos Lewis Hamilton domar o impossível? Ou estamos testemunhando o ocaso do último gladiador da Fórmula 1?